E se eu te dissesse que 3 minutos presos num elevador podem mudar o rumo de toda uma vida? Uma secretária de 42 anos, pura e reservada, jamais imaginou que uma pane no elevador a levaria a descobrir não apenas o amor verdadeiro, mas também uma força interior que nem sabia que existia. De onde você está assistindo? Conta pra gente aqui nos comentários e já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like, porque essa história vai te emocionar. O elevador despencou 3 andares antes de parar bruscamente, sacudindo todos os seus ocupantes. Ana Silva, que trabalhava há 15 anos como secretária na mesma empresa de contabilidade, encontrou-se repentinamente pressionada contra o peito de um desconhecido. O aroma de sândalo e bergamota que emanava dele a envolveu como um cobertor quente, fazendo-a esquecer momentaneamente o pânico que a situação merecia. Às vezes, os momentos mais definidores da nossa vida acontecem nos espaços mais pequenos e nos tempos mais breves, pensou Ana enquanto levantava o olhar. Seus olhos encontraram íris azul acinzentadas que a observavam com uma mistura de preocupação e algo mais que não soube identificar. Algo se rompeu dentro dela, como se um fio fino que sustentava sua monótona existência tivesse se cortado de repente. Não sabia então, mas aqueles 3 minutos mudariam irremediavelmente os próximos 2 anos de sua vida. A senhora está bem? Perguntou ele com uma voz profunda que reverberou em seu peito antes de alcançar o ar entre eles. Ana assentiu, afastando-se desajeitadamente e ajustando a saia com mãos trêmulas. Aos 42 anos, o contato físico com estranhos, especialmente homens atraentes, era uma experiência tão infrequente quanto desconcertante. Sim, obrigada, respondeu com um fio de voz, evitando seu olhar. Esses elevadores antigos sempre dão problemas. O homem sorriu, revelando uma covinha em sua bochecha esquerda que suavizava a severidade de seu rosto anguloso. Vou ter que conversar com a manutenção, então. Me chamo Ricardo Oliveira. Sou o novo proprietário do edifício. As luzes piscaram e o elevador retomou sua marcha com um gemido metálico. Ana sentiu que seu coração imitava esse mesmo ritmo irregular. Nos 15 segundos que levaram para chegar ao térreo, ela estava dolorosamente consciente de cada respiração, cada movimento, cada centímetro que a separava daquele estranho que acabara de se apresentar como seu novo chefe indireto. As portas se abriram para o saguão de mármore e vidro. Todos os ocupantes saíram apressadamente, exceto os 2. Seu nome? Perguntou ele, segurando a porta. Ana. Ana Silva. Trabalho na Contabilidade Pereira, 5º andar. Acrescentou desnecessariamente, como se precisasse justificar sua presença no prédio que ele agora possuía. Ricardo assentiu, memorizando a informação com uma intensidade que a fez corar. Até breve. Ana Silva, da Contabilidade Pereira, 5º andar. Enquanto o observava se afastar em direção à rua, onde um carro preto o esperava, Ana não podia imaginar quão profético seria esse até breve. O universo, em sua infinita complexidade, acabara de entrelaçar 2 vidas aparentemente incompatíveis com a simplicidade de uma falha mecânica. Da janela de seu pequeno escritório, viu como ele entrava no veículo. Seus dedos tocaram inconscientemente o lugar onde sua cabeça havia repousado momentaneamente contra o peito masculino. Pela primeira vez em anos, o batimento de seu coração não seguia o ritmo metódico de sua vida, perfeitamente organizada e previsível. Os dias seguintes transcorreram com a aparente normalidade que caracterizava a vida de Ana. A papelada, as ligações telefônicas, os e-mails e as reuniões marcavam o ritmo de suas horas como um metrônomo implacável. No entanto, algo havia mudado. Ela se pegava olhando para as portas do elevador cada vez que se abriam, contendo inconscientemente a respiração por um instante. Seu pequeno apartamento no subúrbio, que sempre havia sido seu santuário, começava a lhe parecer estranhamente vazio. As paredes cor de creme que antes pareciam aconchegantes agora pareciam refletir a monotonia de uma existência que nunca se atrevera a questionar. Você está bem, Ana? Parece distraída, comentou Juliana, a recepcionista, enquanto compartilhavam um café na sala de descanso.
Estou perfeitamente bem, respondeu ela com um sorriso educado, o mesmo que havia aperfeiçoado durante anos para manter todos a uma distância confortável. Na sexta-feira, exatamente uma semana após o incidente, viu-o novamente. Desta vez não foi no elevador, mas na cafeteria da esquina, onde ela costumava comprar seu almoço. Ricardo estava sentado sozinho em uma mesa junto à janela, revisando documentos enquanto tomava café. Ana considerou dar meia volta e procurar outro lugar, mas ele levantou o olhar nesse momento exato. O reconhecimento iluminou seus olhos e ele fez um gesto para que ela se aproximasse. Suas pernas obedeceram antes que seu cérebro pudesse protestar. Senhorita Silva, que agradável coincidência, disse ele, levantando-se com uma cortesia que parecia de outra época. Gostaria de me acompanhar? Não queria interromper seu trabalho, respondeu Ana, agarrando-se à sua bandeja como se fosse um escudo. Pelo contrário, preciso de uma pausa. Esses relatórios estruturais estão acabando com minha paciência. Havia algo em sua forma de falar, na maneira como fazia cada palavra soar sincera, que desarmava as defesas de Ana. Ela se sentou à sua frente, surpresa com sua própria audácia. Estive pesquisando sobre a empresa onde trabalha, comentou ele enquanto ela desembrulhava meticulosamente seu sanduíche. 15 anos é muito tempo em um mesmo lugar. Ana ficou ligeiramente tensa. O senhor andou me investigando, Sr. Oliveira? Ele sorriu, aquela covinha aparecendo novamente. Apenas o necessário para conhecer os inquilinos importantes do meu prédio. Sou uma simples secretária administrativa, respondeu ela, baixando o olhar para seu almoço. Dificilmente me qualificaria como importante. A importância nem sempre se mede pelo título em um cartão de visita, senhorita Silva. A conversa fluiu com uma facilidade que desconcertou Ana. Descobriu que Ricardo tinha 38 anos, que havia herdado a empresa imobiliária de seu pai 5 anos atrás, e que preferia chá verde ao café, embora bebesse este último por costume. Pequenos detalhes insignificantes que, por alguma razão, ela absorvia como esponjas sedentas. O que começou como um almoço de 30 minutos se estendeu por quase 2 horas. Quando Ana retornou ao escritório, com as bochechas rosadas e uma estranha leveza em seus passos, encontrou várias chamadas perdidas e seu chefe visivelmente irritado. Onde você esteve, Ana? Tínhamos a reunião com os auditores há 1 hora. A culpa a atingiu como uma onda fria. Em 15 anos, jamais havia negligenciado suas responsabilidades. Sinto muito, Sr. Pereira. Não tenho desculpa. Naquela noite, enquanto preparava seu jantar para uma pessoa, Ana analisou cada palavra, cada gesto daquela conversa improvisada. Por que um homem como Ricardo Oliveira, que poderia estar almoçando em restaurantes de luxo com pessoas influentes, havia escolhido passar 2 horas conversando com ela? A resposta mais lógica era também a mais decepcionante. Simples cortesia para com uma inquilina. No entanto, enquanto se deslizava entre os lençóis de algodão, um pensamento irracional começou a germinar em sua mente. Talvez, apenas talvez, ele tivesse sentido essa mesma conexão inexplicável. Durante as semanas seguintes, os encontros casuais com Ricardo tornaram-se surpreendentemente frequentes. O elevador, a cafeteria, até mesmo o saguão principal pareciam conspirar para reuni-los. Cada conversa revelava novas camadas de um homem que se mostrava muito mais complexo do que sua aparência de empresário bem-sucedido sugeria. Meu pai construiu este império com suas próprias mãos. Confiou-lhe ele em uma tarde chuvosa, enquanto compartilhavam um guarda-chuva a caminho da estação de metrô. Quando ele faleceu repentinamente, tive que abandonar meus próprios sonhos para manter seu legado. O que sonhava fazer? Perguntou Ana, genuinamente interessada. Ricardo sorriu com uma mistura de nostalgia e resignação. Arquitetura paisagística. Queria projetar espaços verdes em zonas urbanas carentes. Sua voz adotou um tom mais grave. Irônico, não? Agora construo edifícios que eliminam esses espaços. Essas confidências gradualmente traçaram o retrato de um homem atormentado por expectativas alheias, que mal dormia 4 horas por dia, constantemente preocupado com as vidas de centenas de funcionários que dependiam de suas decisões. Por sua vez, Ana começou a compartilhar fragmentos de sua própria história.
Os anos dedicados ao cuidado de sua mãe doente, os sonhos de juventude abandonados por necessidade, a segurança de uma vida pequena, mas controlável. Nunca saí do país, admitiu certa vez enquanto observava um documentário sobre Veneza na tela da cafeteria. Meu passaporte está impecável, sem um único carimbo. Isso poderia ser facilmente remediado, respondeu ele, com uma intensidade no olhar que fez Ana desviar o seu. A presença de Ricardo começou a se infiltrar em sua rotina diária como água entre as rachaduras de um muro. O aroma de seu perfume amadeirado a perseguia durante reuniões importantes, distraindo-a em momentos inoportunos. A textura de sua gravata de seda havia se tornado uma memória tátil que evocava cada vez que redigia relatórios financeiros intermináveis. Seu chefe, o Sr. Pereira, começou a notar essas mudanças sutis. Quem é ele? Perguntou diretamente uma tarde, surpreendendo-a. Como? O homem que está fazendo você contar as horas. Você trabalha há 30 anos aqui. 15, corrigiu ela automaticamente. E nunca te vi olhar para o relógio com tanta frequência. Ana sentiu o calor subir pelo seu pescoço até suas bochechas. Não sei do que o senhor está falando, Sr. Pereira. O homem mais velho a observou com uma mistura de diversão e preocupação paternal. Só tenha cuidado, Ana. Na nossa idade, as desilusões doem mais porque sabemos exatamente o que perdemos. Naquela noite, enquanto voltava para seu apartamento, as palavras do Sr. Pereira ressoavam em sua mente. O que estava fazendo? Construindo castelos no ar baseados em conversas casuais com um homem que habitava um mundo completamente diferente do seu. O toque de seu celular interrompeu suas reflexões. Um número desconhecido. Ana, sou eu, Ricardo. Sua voz soava diferente pelo telefone, mais próxima de alguma forma. Espero não estar incomodando. Não, de forma alguma, respondeu ela, agradecendo que ele não pudesse ver como sua mão livre se agarrava à borda da bancada. Estava pensando se você gostaria de jantar comigo amanhã. Não na cafeteria desta vez, um restaurante de verdade. O silêncio que se seguiu pareceu se estender eternamente, embora tenha durado apenas alguns segundos. Sim, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesma. Eu adoraria. Ao desligar, Ana permaneceu imóvel na cozinha de seu pequeno apartamento. Aos 42 anos, acabara de aceitar o que indubitavelmente era seu primeiro encontro real. Ana nunca havia dedicado tanto tempo para se preparar. Depois de experimentar quase toda a sua limitada coleção de roupas, finalmente reuniu coragem para fazer algo que jamais havia considerado: comprar um vestido novo especificamente para a ocasião. A vendedora da boutique, uma jovem mulher com mechas roxas brilhantes, guiou-a com paciência entre cabides e prateleiras. Este azul marinho vai realçar o âmbar dos seus olhos, disse, oferecendo-lhe um vestido simples, mas elegante. E o corte vai disfarçar as áreas que nos preocupam depois dos 40. Ana observou a peça com apreensão. O decote era mais pronunciado do que costumava usar, e o comprimento logo acima dos joelhos expunha mais perna do que se permitira mostrar em anos. Não tenho certeza. Experimente, insistiu a jovem com um sorriso cúmplice. Se não gostar do que vir no espelho, continuaremos procurando. Na privacidade do provador, Ana confrontou uma versão de si mesma que havia esquecido que existia. O azul marinho contrastava perfeitamente com sua pele clara e cabelo castanho, e o corte, efetivamente, acentuava suas curvas de forma sutil, mas favorecedora. Oh, foi tudo o que conseguiu dizer. A vendedora assentiu com aprovação quando ela saiu do provador. Esse homem não vai saber o que o atingiu. O restaurante que Ricardo escolheu era elegante sem ser intimidante, com iluminação suave e música de jazz como pano de fundo. Ele já estava esperando quando ela chegou, e a forma como seus olhos se iluminaram ao vê-la dissipou momentaneamente suas inseguranças. Você está linda, disse simplesmente, beijando sua bochecha com uma familiaridade que enviou arrepios por sua coluna. Ana agradeceu que a luz fosse suficientemente baixa para ocultar seu rubor. A noite transcorreu como um sonho nebuloso. A comida era requintada, a caipirinha que ele pediu perfeitamente equilibrada, e a conversa fluiu naturalmente entre temas leves e reflexões mais profundas.
Pela primeira vez em décadas, Ana se permitiu existir plenamente no momento, sem pensar no trabalho do dia seguinte ou nas contas pendentes. Me conte algo que ninguém mais saiba sobre você, propôs Ricardo, inclinando-se levemente sobre a mesa. Ana considerou a pergunta enquanto girava o copo entre seus dedos. Escrevo poesia, confessou finalmente. Poesia ruim, devo esclarecer, mas me ajuda a processar meus pensamentos. Ele sorriu com genuíno interesse. Eu adoraria ler algum dos seus poemas algum dia. Ah, não, são pessoais demais, respondeu ela, sentindo uma súbita vulnerabilidade. E você? Que segredo guarda Ricardo Oliveira? Ele manteve seu olhar fixo nela por um momento, que pareceu suspenso no tempo. Tenho insônia crônica desde os 16 anos, revelou. Passo a maioria das noites observando o teto, revisando decisões e calculando consequências. Havia uma solidão tão palpável naquela confissão que Ana sentiu o impulso de estender sua mão sobre a mesa para segurar a dele. Justo quando reunia coragem para fazê-lo, o garçom apareceu com a conta. O momento tinha se quebrado. Ao sair do restaurante, uma brisa fresca os recebeu, fazendo Ana estremecer levemente. Sem dizer palavra, Ricardo tirou o paletó e o colocou sobre seus ombros. O gesto, tão simples quanto significativo, despertou nela um calor que nada tinha a ver com a peça de roupa. Vou acompanhá-la até em casa, disse ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. No táxi, o silêncio entre eles adquiriu uma nova qualidade, carregado de possibilidades não expressas. Quando chegaram ao seu prédio, um bloco de apartamentos modesto, mas bem conservado, Ana hesitou. Gostaria de subir? Poderia preparar um chá, ofereceu, surpreendendo-se com sua própria audácia. Ricardo a estudou com uma intensidade que parecia ver além de sua cuidadosamente construída fachada. Eu adoraria, mas amanhã tenho uma reunião muito cedo, respondeu finalmente. Fica para outra vez. A decepção que Ana sentiu foi tão imediata quanto irracional. Ele se inclinou lentamente e beijou sua bochecha, mais próximo do canto de seus lábios que antes. Obrigado por uma noite maravilhosa, Ana. Enquanto subia sozinha no elevador de seu prédio, seus dedos acariciaram distraidamente o lugar onde os lábios dele haviam roçado sua pele. Ao entrar em seu apartamento, percebeu que ainda vestia seu paletó. A peça conservava seu aroma, aquela mistura de sândalo e bergamota que já associava irremediavelmente a ele. Colocou-a cuidadosamente sobre uma cadeira e se permitiu sorrir na penumbra de sua sala de estar. Seu celular vibrou com uma mensagem. Bons sonhos, poetisa. Fiquei com seu casaco, você com o meu. Uma excelente desculpa para nos vermos em breve. Só então, ao levantar o olhar para seu reflexo no espelho do corredor, Ana notou a enorme mancha de caipirinha que adornava a parte frontal de seu vestido novo. O pânico a invadiu momentaneamente, seguido por uma risada libertadora que brotou do mais profundo de seu ser. Havia derramado bebida sobre seu vestido, e mesmo assim, ele a olhara como se fosse a mulher mais bonita do mundo. A mudança na rotina de Ana foi gradual, mas inegável. Os jantares com Ricardo tornaram-se habituais, seguidos de longas conversas que se estendiam até altas horas da noite. Logo, a imagem que havia construído do empresário implacável se desfez, revelando um homem complexo, com inseguranças e sonhos próprios. Nunca quis este império, confessou uma noite enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, perto do apartamento dela. Quando meu pai morreu, todos assumiram que eu tomaria o controle. Ninguém me perguntou se era o que eu desejava. Ana o observou de soslaio, notando as linhas de tensão ao redor de seus olhos. Por que não vendeu? Poderia ter perseguido seus próprios sonhos. Ricardo suspirou, um som carregado de resignação. 200 famílias dependiam dessa empresa. Não podia arriscar seus empregos por meu próprio egoísmo. Esse senso de responsabilidade, tão similar ao que havia guiado a própria vida de Ana durante anos, criou uma ponte invisível entre eles. Duas pessoas presas em vidas que haviam escolhido por obrigação mais que por desejo. A primeira surpresa chegou numa quarta-feira comum. Ana voltava das compras quando encontrou Ricardo esperando em frente ao seu prédio. Em suas mãos, trazia um buquê de flores do campo, uma mistura colorida e desorganizada que contrastava com o seu terno impecável. O que você está fazendo aqui?
Perguntou ela, sem conseguir conter um sorriso. Lembrei que você mencionou que preferia flores do campo às rosas tradicionais, respondeu ele, oferecendo-lhe o buquê. Pensei que poderiam alegrar seu apartamento. Ana pegou as flores, comovida pelo gesto. Não era o gesto em si, mas o fato de que ele havia lembrado de uma preferência mencionada casualmente durante uma de suas conversas. São perfeitas, disse, e realmente eram, em sua imperfeita beleza natural. No apartamento, Ricardo observou com curiosidade o espaço pessoal de Ana. Era pequeno, mas aconchegante, com estantes repletas de livros e pequenas plantas em cada superfície disponível. Nada ostentoso, mas infinitamente pessoal. Gosto daqui, declarou. Parece com você. Pequeno e antiquado? Brincou ela enquanto procurava um vaso para as flores. Autêntico e acolhedor, corrigiu ele aproximando-se. Um refúgio honesto num mundo de fachadas. Naquela noite, enquanto preparava chá para ambos, Ricardo a surpreendeu novamente ao entrar na cozinha e começar a explorar sua geladeira. Você tem feijão preto? Cebola? Linguiça calabresa? Ana piscou, confusa. Acho que sim. Por quê? Porque vou preparar para você a melhor feijoada que já provou, respondeu com um sorriso confiante. Cozinhar me relaxa. É a única coisa que faço onde vejo resultados imediatos dos meus esforços. Vê-lo movimentar-se por sua pequena cozinha, com a mesma confiança com que provavelmente dirigia reuniões executivas, despertou em Ana um calor inexplicável. Observou fascinada como suas mãos, as mesmas que assinavam contratos milionários, cortavam cebolas com precisão e mexiam o feijão com paciência. O aroma que logo inundou o apartamento era inebriante. Quando finalmente provou a feijoada, Ana fechou os olhos involuntariamente, deixando que os sabores explodissem em seu paladar. Isso é incrível, murmurou. Ricardo a observava com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Fico feliz que tenha gostado. Comeram em um silêncio confortável, interrompido ocasionalmente por comentários sobre a comida ou perguntas casuais. Havia uma nova intimidade em compartilhar um jantar caseiro, muito diferente das experiências em restaurantes elegantes. Ao terminar, enquanto lavavam a louça juntos na pequena cozinha, seus braços se roçaram acidentalmente. O contato, embora breve, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Ana. Quando levantou o olhar, encontrou os olhos de Ricardo fixos nela, com uma pergunta silenciosa. O tempo pareceu parar enquanto o espaço entre eles se reduzia gradualmente. Quando seus lábios finalmente se encontraram, Ana sentiu que algo se desatava dentro dela, como se tivesse contido a respiração durante anos e finalmente pudesse respirar livremente. O beijo foi suave no início, quase tentativo, mas logo se aprofundou com uma intensidade que a deixou sem fôlego. As mãos de Ricardo, ainda úmidas pela água da louça, emolduraram seu rosto com uma delicadeza comovente. Quando finalmente se separaram, Ana manteve os olhos fechados por um momento, temendo que, ao abri-los, a magia do momento se desvanecesse. Eu quis fazer isso desde que te vi naquele elevador, confessou ele, sua voz apenas um sussurro. Ela sorriu, permitindo-se pela primeira vez em décadas sentir esperança. Eu também. Naquela noite, Ricardo não ficou. Ambos reconheciam tacitamente que o que estava crescendo entre eles merecia tempo e cuidado. No entanto, enquanto Ana se deslizava entre os lençóis, seu corpo ainda vibrava com a memória daquele beijo, e o aroma da feijoada e das flores do campo se misturava em seu apartamento como uma promessa de mudanças por vir. À medida que o outono avançava, a relação entre Ana e Ricardo florescia com a intensidade de algo longamente esperado. Os fins de semana se tornaram territórios sagrados, dedicados exclusivamente a se descobrirem mutuamente. Passeios por parques cobertos de folhas douradas, visitas a pequenas galerias de arte ou simplesmente tardes inteiras conversando diante de uma lareira. Ana descobriu em si mesma uma capacidade para a felicidade que havia esquecido possuir. Seu rosto, antes sério e reservado no escritório, agora ocasionalmente se iluminava com sorrisos inesperados que desconcertavam seus colegas.
É como se você tivesse descoberto o segredo do universo, comentou Juliana uma manhã, enquanto compartilhavam café. Nunca te vi assim. Ana limitou-se a sorrir enigmaticamente, protegendo zelosamente a bolha de felicidade que havia criado com Ricardo. No entanto, as bolhas, por sua natureza, são frágeis. O primeiro obstáculo chegou na forma de um convite formal. Minha família organiza um jantar mensal, mencionou Ricardo uma tarde, enquanto revisava e-mails no sofá de Ana. Gostaria que você me acompanhasse nesta sexta. Ela sentiu seu estômago se contrair com apreensão. Uma coisa era existir em seu pequeno mundo privado, e outra, muito diferente, enfrentar a família dele, pessoas que certamente teriam expectativas muito diferentes sobre quem deveria acompanhar Ricardo Oliveira. Não acho que seja uma boa ideia, respondeu, concentrando-se na planta que estava regando para evitar seu olhar. Por que não? Você sabe por quê, Ricardo? Sua voz adquiriu um tom defensivo. Não pertenço a esse mundo. Ele deixou o telefone e se aproximou dela, pegando o regador de suas mãos e colocando-o sobre a mesa. Você pertence ao meu mundo, disse com uma seriedade que não admitia réplica. E quero que minha família saiba disso. Contra seu melhor juízo, Ana aceitou. Dedicou horas a escolher um traje apropriado, optando finalmente por um vestido preto que havia comprado anos atrás para o funeral de seu pai e nunca mais usara. Conservador, sóbrio, praticamente invisível. Exatamente o que esperava ser durante esse jantar. A mansão da família Oliveira erguia-se imponente em um dos bairros mais exclusivos da cidade. A cada passo em direção à entrada, Ana sentia que estava adentrando um território hostil, onde cada gesto, cada palavra, seria julgada e considerada insuficiente. Ricardo deve ter sentido sua atenção, porque apertou sua mão com firmeza. Vai ficar tudo bem. São apenas pessoas. Pessoas com sobrenomes históricos, joias herdadas de gerações anteriores e opiniões firmes sobre quem merecia entrar em seu círculo, pensou Ana, mas manteve o pensamento para si mesma. O jantar foi exatamente como havia temido. A mãe de Ricardo, uma mulher elegante de 60 anos com um colar de pérolas que provavelmente custava mais que o apartamento de Ana, examinou-a de cima a baixo com mal disfarçada decepção. Seu irmão mais velho, Felipe, mal lhe dirigiu a palavra, mas foi sua cunhada Carla quem desferiu os golpes mais certeiros. Então, secretária, perguntou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Deve ser fascinante administrar a agenda de outras pessoas. Tão prestativa. Ana manteve a compostura com dignidade. Prefiro me ver como facilitadora. Nada funciona sem alguém que mantenha as engrenagens bem lubrificadas. Que metáfora tão humilde, respondeu Carla, sorvendo seu vinho. Ricardo sempre teve fraqueza por causas perdidas. Chega, Carla, interveio Ricardo, com uma voz que Ana nunca havia escutado, fria e cortante como aço. O resto da noite transcorreu em uma tensão apenas disfarçada por conversas superficiais sobre política e negócios. Quando finalmente puderam ir embora, Ana sentia que havia corrido uma maratona emocional. No carro, o silêncio pesava entre eles como chumbo. Sinto muito, disse finalmente Ricardo. Não esperava que fossem tão sinceros? Completou ela com uma amargura que a surpreendeu. Não se desculpe. Sua família apenas verbalizou o que qualquer pessoa racional pensaria. O que faz um homem como você com alguém como eu? Ricardo parou o carro abruptamente no acostamento, virando-se para olhá-la diretamente. Não existe alguém como você, ou um homem como eu, disse com intensidade. Só existem você e eu, Ana. Duas pessoas que se encontraram e se conectaram. Todo o resto são rótulos impostos pelos outros. Ela queria acreditar nele, realmente queria. Mas as palavras de Carla haviam tocado inseguranças profundamente arraigadas. Causa perdida, origem humilde, falta de sofisticação, frases que ressoavam com seus próprios medos secretos. Naquela noite, quando Ricardo a beijou na porta de seu apartamento, Ana sentiu pela primeira vez uma barreira invisível entre eles. Não era um muro construído por ele, mas pelas dúvidas que cresciam dentro dela mesma. Estamos cometendo um erro? Perguntou num sussurro. Ele apoiou sua testa contra a dela.
seus olhos fechados. O único erro seria nos rendermos sem lutar. Enquanto o via se afastar em seu carro, Ana perguntou-se se o amor, por mais sincero que fosse, seria suficiente para derrubar os muros invisíveis que separavam seus mundos. A vida seguiu seu curso durante as semanas seguintes, com Ana e Ricardo navegando cuidadosamente ao redor das rachaduras que o jantar familiar havia deixado expostas. Nenhum mencionava o tema, como se ao evitá-lo pudessem fazer com que desaparecesse. No entanto, um novo obstáculo se aproximava no horizonte, um que não tinha nada a ver com diferenças sociais. Tudo começou com uma ligação à meia-noite. Ana acordou sobressaltada ao ouvir seu telefone. "Ricardo, o que aconteceu?" perguntou, imediatamente alerta ao ouvir sua respiração agitada. "Desculpe, não devia ter ligado tão tarde." Sua voz soava tensa, quase irreconhecível. Só precisava ouvir sua voz. "Você está bem? Onde está?" "No escritório. Temos uma situação complicada com alguns investidores. Nada com que se preocupar." Mas havia algo em seu tom que contradizia suas palavras. Na manhã seguinte, as manchetes financeiras confirmaram suas suspeitas. Grupo Oliveira enfrenta crise de confiança. Investidores retiram apoio massivamente. Durante os dias seguintes, Ana mal viu Ricardo. Suas mensagens tornaram-se esporádicas, breves, quase telegráficas. Quando finalmente se encontraram, uma semana depois, a mudança física nele a impactou. Havia perdido peso visivelmente e profundas olheiras sombreavam seus olhos, contrastando com a palidez doentia de sua pele. "Você deveria estar descansando", disse ela, levando uma mão à sua bochecha com preocupação. Ele tentou sorrir, mas o gesto não alcançou seus olhos. "Não posso me dar a esse luxo agora. Estamos trabalhando contra o relógio para evitar o colapso." Gradualmente, Ana foi entendendo a magnitude da crise. Vários investidores importantes haviam retirado seu apoio simultaneamente, alegando preocupações sobre a liderança atual. A empresa enfrentava problemas de liquidez que ameaçavam projetos em desenvolvimento e, potencialmente, os empregos de centenas de pessoas. O que Ricardo não lhe disse, mas ela descobriu através de comentários de colegas de trabalho, era que alguns investidores haviam expressado especificamente sua desaprovação por seu relacionamento com uma secretária sem conexões nem influência. "Seu namorado está perdendo o império do pai por andar brincando de Cinderela com você", comentou cruamente um dos contadores durante um almoço, sem saber que ela podia ouvi-lo. As palavras a atingiram como um soco físico. Seria possível que ela fosse parte do problema? Que sua presença na vida de Ricardo estivesse contribuindo para sua queda profissional? A dúvida se instalou em sua mente como um parasita, alimentando-se de cada insegurança. Durante as semanas seguintes, observou impotente como Ricardo se consumia, trabalhando 18 horas diárias, emagrecendo visivelmente, com seu característico otimismo substituído por uma determinação sombria. Uma noite, enquanto revisava distraidamente alguns documentos que havia trazido do trabalho, algo chamou a atenção de Ana. Uma discrepância nos relatórios financeiros que haviam sido apresentados aos investidores. Números que não batiam, projeções que pareciam deliberadamente manipuladas para pintar um panorama mais sombrio do que o real. Seus 15 anos de experiência em contabilidade despertaram todos os alarmes. Isso não era um simples erro. Parecia uma manipulação deliberada para desvalorizar as ações do Grupo Oliveira. Durante 3 noites seguidas, Ana mal dormiu, revisando meticulosamente cada relatório, cada projeção, cada balanço que podia obter. Gradualmente, um padrão emergiu. Alguém de dentro estava sabotando sistematicamente a empresa. Quando finalmente reuniu evidência suficiente, hesitou. Apresentar-se perante Ricardo com essas suspeitas significava admitir que estivera bisbilhotando em assuntos confidenciais da empresa, potencialmente arriscando seu próprio trabalho na contabilidade Pereira. Mas não via alternativa. Com o coração martelando em seu peito, bateu à porta do escritório de Ricardo. Encontrou-o como o havia visto frequentemente nas últimas semanas, afundado atrás de montanhas de documentos,
com uma xícara de café frio esquecida entre relatórios. Preciso te mostrar uma coisa, disse sem preâmbulos, colocando uma pasta sobre sua mesa. Durante a hora seguinte, Ana explicou metodicamente suas descobertas, apontando discrepâncias, padrões suspeitos, manipulações sutis, mas sistemáticas. À medida que falava, viu como a expressão de Ricardo passava da confusão ao entendimento e, finalmente, a uma fúria gelada. Marcelo, murmurou finalmente, referindo-se a seu sócio principal. Deve ser ele. É o único com acesso a todas essas informações. Por que ele faria isso? Perguntou Ana. Porque ofereci comprar sua parte há 6 meses e ele recusou, dizendo que a empresa valia mais. Se conseguir fazer as ações despencarem, poderia comprá-las a preço de banana quando todos os outros investidores fugirem. Completou ela, compreendendo a estratégia. Aquela noite marcou um ponto de virada. Com a evidência reunida por Ana, Ricardo convocou uma reunião de emergência com o conselho diretor. O resultado foi a suspensão imediata de Marcelo pendente de uma investigação completa e um plano de recuperação baseado nas análises financeiras que ela havia desenvolvido. 3 semanas depois, quando a tempestade começava a amainar e as ações começavam a se recuperar, Ricardo apareceu no apartamento de Ana com uma garrafa de champanhe. Evitamos o colapso, anunciou o alívio evidente em seu rosto. E tudo graças a você. Ela negou com a cabeça, diminuindo a importância. Só vi algo que não batia. Você viu o que ninguém mais, incluindo auditores que cobram milhares por hora, conseguiu ver. Corrigiu ele, servindo-lhe uma taça. Você me salvou, Ana. A mim e a centenas de famílias que dependem da empresa. Enquanto brindavam, Ana sentiu uma nova confiança crescer dentro dela. Pela primeira vez, havia utilizado suas habilidades para fazer uma diferença significativa. Não era apenas a secretária ou a namorada do chefe. Havia demonstrado seu valor em um campo onde a subestimação era a norma. Sabe qual é a maior ironia? Refletiu Ricardo, observando-a com uma mistura de admiração e ternura. Todos aqueles investidores que questionaram nosso relacionamento agora terão que te agradecer por salvar seus investimentos. Ana sorriu, permitindo-se pela primeira vez em semanas relaxar verdadeiramente. A justiça poética tem seu encanto. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia profundamente pela primeira vez em mais de um mês, Ana o observou na penumbra de seu quarto. Algo fundamental havia mudado entre eles. A dinâmica de salvador e salvada, que inconscientemente havia definido o início de seu relacionamento, havia se transformado. Agora eram verdadeiramente iguais, cada um contribuindo com suas forças únicas. Na escuridão, seus dedos roçaram suavemente o rosto adormecido dele, maravilhando-se com a paz que finalmente havia encontrado. A crise havia sido dolorosa, mas também necessária. Como o fogo que purifica o ouro, havia queimado as últimas dúvidas sobre seu lugar na vida de Ricardo. Já não era uma distração romântica ou uma causa perdida. Era sua companheira, sua igual, sua força quando ele fraquejava. E essa certeza valia mais que todos os impérios financeiros do mundo. Dezembro chegou com um calor incomum, trazendo consigo as primeiras chuvas de verão. Ana observava as gotas caírem da janela de seu apartamento, formando um manto prateado que transformava a cidade em uma paisagem quase mágica. A crise financeira havia ficado para trás, mas seus efeitos perduravam de maneiras inesperadas. Ricardo havia emergido da tempestade com uma nova perspectiva. Mais magro, certamente, mas também mais centrado no que realmente valorizava. A ameaça de perder tudo o havia feito questionar o que era esse tudo que tanto temia perder. Tenho pensado, disse uma noite, enquanto compartilhavam um jantar simples no apartamento de Ana. Talvez seja a hora de fazer algumas mudanças. Ela o olhou interrogativamente, notando a determinação em seus olhos. Que tipo de mudanças? Estou considerando reestruturar a empresa. Criar uma divisão dedicada a projetos de habitação acessível. Ana deixou seu garfo, surpresa com a guinada inesperada. Habitação acessível não é exatamente o que seu conselho diretor esperaria. Ricardo sorriu. Aquele sorriso que transformava completamente seu rosto e que agora aparecia com mais frequência. Precisamente.
Durante anos tenho construído o que outros esperavam de mim. É hora de construir algo que represente meus próprios valores. Fez uma pausa significativa. Nossos valores. O nossos flutuou entre eles como uma promessa. Ana sentiu um calor se expandir em seu peito, não apenas pela inclusão implícita nos planos dele, mas por ver como Ricardo finalmente se permitia perseguir algo que realmente lhe importava. À medida que dezembro avançava, seu relacionamento adquiriu uma nova dimensão de intimidade. As tardes no apartamento transformaram-se gradualmente em noites compartilhadas. Ana, que aos 42 anos nunca havia experimentado a intimidade física, descobriu um mundo de sensações que os livros apenas insinuavam. A primeira vez foi desajeitada, cheia de nervosismo e risos abafados. Ricardo, ao descobrir sua inexperiência, mostrou uma paciência e ternura que dissolveram seus medos, como a chuva sob o sol. "Podemos parar quando você quiser", sussurrou contra seu pescoço, suas mãos traçando padrões suaves sobre sua pele exposta. "Não quero parar", respondeu ela com uma segurança que surpreendeu a si mesma. "Quero descobrir tudo, com você." A entrega de Ana foi um ato de confiança absoluta, de vulnerabilidade escolhida conscientemente. Cada carícia, cada suspiro, cada momento de prazer compartilhado, construía uma ponte mais sólida entre eles. O som da respiração alterada dele contra seu pescoço, a textura áspera de suas mãos de empresário contra sua pele macia, o sabor salgado de suas próprias lágrimas de felicidade, cada experiência sensorial se gravava em sua memória como descobertas preciosas. "Por que você está chorando?", perguntou ele, alarmado, quando notou a umidade em suas bochechas. "Porque nunca soube que podia sentir tanto", respondeu simplesmente. Naquela noite, enquanto a chuva continuava caindo silenciosamente lá fora, Ana compreendeu que havia cruzado um limiar do qual não havia retorno. Já não era simplesmente a mulher que havia sido durante 42 anos, mas uma versão nova e expandida de si mesma, capaz de sentir, de arriscar, de entregar-se completamente. A manhã seguinte os encontrou entrelaçados diante do pequeno ventilador. O cabelo de Ana, usualmente preso em um coque austero, espalhava-se livremente sobre o ombro de Ricardo como uma cascata castanha com fios prateados. Ele o acariciava distraidamente enquanto observava a chuva pela janela. "Nunca pensei que encontraria isso", disse em voz baixa, como compartilhando um segredo. "O quê?" "Paz", respondeu beijando sua testa. "Com você, os pensamentos que normalmente me mantêm acordado se acalmam. É como se finalmente pudesse respirar completamente." Ana guardou essas palavras em seu coração como um tesouro invaluável. Ela, que sempre se considerara comum em todos os aspectos, havia conseguido dar algo que o sucesso, o dinheiro e o poder não haviam conseguido proporcionar a este homem: tranquilidade, um refúgio das expectativas constantes. No entanto, como a chuva que eventualmente cessa para revelar o que há embaixo, a felicidade desse momento idílico não podia durar eternamente. O primeiro indício chegou na forma de um envelope elegante entregue pessoalmente em seu escritório. "Festa de Ano Novo na Residência Oliveira", dizia o convite em letras douradas gravadas. "Traje formal requerido." Diferentemente do jantar familiar, este evento seria muito maior, com sócios comerciais, políticos locais e figuras proeminentes da sociedade. A simples ideia fez o estômago de Ana se contrair com ansiedade. Quando mencionou o convite a Ricardo naquela noite, ele pareceu surpreso. "Minha mãe deve tê-lo enviado. Não me consultou", disse, franzindo a testa. "Não precisamos ir se você não quiser." Ana considerou a oferta. Seria tão fácil evitar essa situação, manter-se na segurança de sua pequena bolha. "Irei", decidiu finalmente. "Não posso me esconder para sempre. Se vou fazer parte da sua vida, tenho que aprender a navegar em seu mundo também." A surpresa e o orgulho nos olhos de Ricardo fizeram com que a decisão valesse a pena, mesmo antes de enfrentar o evento em si. Durante os dias seguintes, Ana dedicou tempo e recursos que nunca antes havia investido em sua aparência. Um vestido novo, elegante, mas não ostentoso. Um penteado profissional que domasse seu cabelo rebelde,
até mesmo uma sessão de maquiagem em um salão recomendado por Juliana. Quando Ricardo chegou para buscá-la na noite de 31 de dezembro, parou abruptamente ao vê-la. O vestido cor de vinho abraçava sua figura com elegância e seu cabelo caía em ondas suaves, emoldurando um rosto que, sem perder sua naturalidade, resplandecia com uma confiança recém-descoberta. Você está... Começou aparentemente incapaz de encontrar as palavras adequadas. Ana sorriu, desfrutando secretamente de sua reação. Apresentável, deslumbrante, corrigiu ele pegando sua mão. Absolutamente deslumbrante. A mansão Oliveira resplandecia com luzes festivas e decoração elegante. À medida que atravessavam o umbral, Ana sentiu todos os olhares convergirem neles. Ou, mais especificamente, nela. A namorada oficial de Ricardo Oliveira, apresentada formalmente à sociedade pela primeira vez. A mãe de Ricardo os recebeu com uma cortesia fria, mas correta. Carla, a cunhada, manteve uma distância prudente, claramente lembrando o desagrado evidente de Ricardo durante o jantar familiar. Para surpresa de Ana, foi Felipe, o irmão mais velho, quem se aproximou com uma taça de champanhe para ela. Obrigado por salvar a empresa, disse sem preâmbulos. Marcelo era meu amigo, ou pelo menos eu achava. Nunca vi o que ele estava fazendo debaixo dos nossos narizes. O reconhecimento inesperado a desarmou momentaneamente. Só fiz o que qualquer pessoa com minha experiência teria feito. Felipe negou com a cabeça. Não qualquer um teria arriscado seu próprio emprego para proteger uma empresa que nem sequer era sua. Isso requer integridade. Levantou sua taça em um brinde silencioso. Bem-vinda à família, Ana. Embora tarde, o reconhecimento é sincero. À medida que a noite avançava, Ana surpreendeu-se navegando conversas com uma facilidade que nunca havia experimentado. Seu conhecimento sobre finanças e contabilidade resultou valioso em discussões com sócios comerciais. Sua perspectiva única como pessoa comum ofereceu insights novos sobre projetos de habitação que alguns desenvolvedores acharam fascinantes. Pouco antes da meia-noite, enquanto todos se preparavam para o brinde de Ano Novo, Ana se desculpou para tomar um momento de solidão na varanda. O ar quente e úmido foi um alívio bem-vindo depois do ar-condicionado gelado da festa. Aqui está você. A voz de Ricardo a surpreendeu. Estava te procurando. Juntou-se a ela no parapeito, observando a cidade iluminada que se estendia a seus pés. A chuva havia cessado, deixando uma paisagem brilhante sob um céu surpreendentemente estrelado. Foi uma noite interessante, comentou ela. Você conquistou a todos, disse ele com evidente orgulho. Meu irmão não para de perguntar onde te encontrei. Ana riu suavemente. Em um elevador quebrado, não muito romântico. Discordo, respondeu Ricardo virando-se para olhá-la diretamente. Acho que foi perfeitamente apropriado. Um momento suspenso no tempo, separado do mundo exterior, como os últimos meses com você. De dentro veio o anúncio de que a contagem regressiva estava prestes a começar. 10, 9, 8... Ana, disse Ricardo, sua voz repentinamente séria. Estes meses foram os mais significativos da minha vida. 7, 6, 5... Para mim também, respondeu ela sentindo que seu coração acelerava antecipando o que viria. 4, 3, 2... Eu te amo, disse ele simplesmente, como quem enuncia uma verdade fundamental do universo. Com tudo o que sou. 1. Feliz Ano Novo. Enquanto os fogos de artifício explodiam sobre a cidade, iluminando seus rostos com lampejos multicoloridos, Ana permitiu-se acreditar completamente, pela primeira vez, que essa felicidade não era um sonho passageiro, mas uma realidade duradoura. Eu também te amo, respondeu as palavras brotando naturalmente, como se sempre tivessem estado esperando para serem pronunciadas. Seu beijo selou não apenas o início de um novo ano, mas de uma nova vida. Uma onde Ana já não era simplesmente uma espectadora da felicidade alheia, mas protagonista de sua própria história de amor. Janeiro trouxe consigo um calor persistente e uma sensação de novo começo. Ana e Ricardo haviam estabelecido uma rotina confortável, alternando noites no luxuoso apartamento dele e no aconchegante espaço dela.
A confissão de amor trocada no ano novo havia eliminado as últimas barreiras invisíveis entre eles, permitindo-lhes planejar um futuro conjunto com renovada confiança. Uma tarde particularmente quente, enquanto Ricardo assistia a uma reunião, Ana encontrava-se em seu apartamento, organizando alguns documentos para a apresentação de um novo projeto. Procurando uma pasta específica, abriu distraidamente uma gaveta da escrivaninha, que normalmente permanecia fechada. Entre papéis e pastas, encontrou um envelope amarelo gasto. A curiosidade pôde mais que a discrição, e ao abri-lo, descobriu documentos antigos que imediatamente captaram sua atenção. Uma certidão de nascimento diferente da que conhecia, registros escolares de um distrito periférico, que contrastava dramaticamente com a educação de elite que Ricardo sempre havia mencionado. Com crescente assombro, Ana continuou lendo, descobrindo uma verdade que Ricardo havia mantido cuidadosamente oculta. Não era filho de uma família tradicionalmente abastada, como havia dado a entender. Havia crescido em condições de extrema pobreza, filho de imigrantes nordestinos, construindo sua fortuna do zero através de trabalho incansável e sacrifícios enormes. A tradição familiar que tanto a havia intimidado era completamente fabricada. Quando ouviu a porta se abrir, Ana encontrava-se sentada no sofá, os documentos reveladores espalhados sobre a mesa de centro. Não havia tentado ocultá-los. A verdade, uma vez descoberta, precisava ser enfrentada. Ricardo parou abruptamente ao ver a cena, seu rosto transformando-se em uma máscara de vulnerabilidade que Ana nunca havia presenciado. "Posso explicar", disse, sua voz apenas um sussurro. "Não precisa explicar nada", respondeu ela com calma. "Estes documentos falam por si mesmos." Ele desabou na poltrona à frente dela, passando uma mão pelo cabelo em um gesto de derrota. "Não queria mentir para você. Simplesmente chegou um ponto onde a história que havia criado para os outros se tornou mais real que minha própria verdade." "Por que, Ricardo? Por que construir essa fachada?" Suspirando profundamente, ele começou a relatar a história completa. Seu pai, longe de ser um magnata imobiliário, havia sido um pedreiro que morreu em um acidente de trabalho quando Ricardo tinha apenas 16 anos. Sua mãe lavava roupa para fora para manter a família. Ele havia trabalhado nas obras desde os 14 anos, estudando à noite. Quando finalmente consegui um empréstimo para meu primeiro projeto imobiliário, descobri que ninguém levava a sério um construtor de periferia, explicou com amargura. Então criei uma pessoa diferente, Ricardo Oliveira, filho de uma família estabelecida, educado nas melhores escolas. E sua família, sua mãe, seu irmão, atores, confessou, a vergonha evidente em seu rosto. Contratei pessoas para representar esses papéis quando necessário. Minha verdadeira mãe morreu há 5 anos. Era meu único familiar. O silêncio que se seguiu pesava com todas as implicações dessa revelação. A elaborada mentira que havia construído não era simplesmente um exagero, mas uma identidade completamente fabricada. Os investidores, os sócios, todos acreditam nessa história, continuou. Se a verdade viesse à tona, a confiança na empresa desmoronaria. Centenas de funcionários perderiam seus empregos. Ana processava cada palavra, recalibrando seu entendimento deste homem que acreditava conhecer intimamente. A revelação inicial a havia impactado, mas gradualmente se transformava em uma admiração profunda. A coragem necessária para reinventar-se completamente, a determinação para superar sua origem e os obstáculos sociais demonstravam uma força de caráter extraordinária. "Entenderei se isso mudar o que você sente", disse Ricardo finalmente, seus olhos fixos no chão. "Te menti desde o princípio." Ana levantou-se lentamente e aproximou-se dele, ajoelhando-se para tomar suas mãos entre as suas. "A única coisa que isso muda é que agora te admiro ainda mais", disse com sinceridade. "Você conseguiu o impossível, não uma, mas 2 vezes. Construir um império do zero e manter uma identidade diferente durante anos. Isso requer uma fortaleza que poucos possuem." A surpresa nos olhos de Ricardo era palpável. "Você não está chateada com as mentiras?" "A mentira teria sido inaceitável se fosse maliciosa ou para me manipular", refletiu Ana.
Mas entendo a necessidade de proteger-se em um mundo que julga pelas origens mais que pelos méritos. Uma compreensão simultânea a atingiu com força. Seus próprios complexos de inferioridade eram infundados. Estavam unidos por mais do que pensava. Ambos vinham de origens humildes, valorizavam o trabalho honesto e a perseverança, e haviam construído vidas que superavam as expectativas iniciais. Somos mais parecidos do que eu pensava, comentou um sorriso formando-se lentamente. Talvez por isso nos conectamos tão profundamente desde o princípio. Ricardo olhou-a com uma mistura de alívio e assombro. Você é a primeira pessoa a quem mostrei estes documentos voluntariamente. A primeira a quem permiti ver a verdade completa. Obrigada por confiar em mim, respondeu ela, compreendendo o peso desse presente. Agora ambos conhecemos a versão real um do outro, sem máscaras nem pretensões. Naquela noite, sua intimidade adquiriu uma nova dimensão. Não era apenas física, mas uma conexão de almas que haviam atravessado caminhos similares de sacrifício e reinvenção. A vulnerabilidade compartilhada havia criado um vínculo que parecia indestrutível. Enquanto jaziam na escuridão, Ana traçava distraidamente padrões sobre o peito de Ricardo. Alguma vez você considerou viver simplesmente com a verdade? Perguntou em voz baixa. Ele permaneceu em silêncio tanto tempo que ela pensou que havia adormecido. Cada dia, respondeu finalmente. Mas o medo de perder tudo tem sido mais forte que o desejo de autenticidade. Talvez haja uma forma de transição, sugeriu ela. Não uma revelação dramática, mas uma evolução gradual de sua história pública. Como? Seu novo projeto de habitação acessível poderia ser a ponte perfeita. Você poderia vincular seu interesse nele com experiências pessoais, revelando gradualmente partes de sua verdadeira história como motivação para esta guinada empresarial. Ricardo considerou a ideia, sua mente analisando possibilidades e riscos. Poderia funcionar, concedeu. Uma reinvenção honesta, desta vez. Na penumbra do quarto, ambos sentiram que algo fundamental havia mudado. A verdade, por dolorosa ou incômoda que fosse, havia aberto possibilidades que a mentira mantinha fechadas. Pela primeira vez, Ricardo podia vislumbrar um futuro onde não precisaria manter vidas separadas, onde poderia integrar todas as partes de si mesmo em uma identidade coerente e autêntica. Para Ana, a revelação trouxe uma liberdade inesperada. Já não precisava sentir-se intimidada por uma linhagem aristocrática que nunca existiu. O homem que amava havia caminhado uma trilha não tão diferente da sua, cheia de sacrifícios, trabalho duro e pequenas vitórias acumuladas com os anos. Te amo, sussurrou ela. Não ao herdeiro do Império Oliveira, mas ao homem que o construiu do zero com suas próprias mãos. E eu te amo, respondeu ele. Não apesar da sua vida simples, mas por como você a viveu com dignidade e excelência. Naquela noite, ambos dormiram com uma paz que nenhuma riqueza material poderia comprar. A tranquilidade de ser conhecido completamente e amado sem reservas. A primavera chegou com uma explosão de cor e possibilidades. Seguindo o conselho de Ana, Ricardo havia começado a modificar sutilmente sua narrativa pública, incorporando elementos de sua verdadeira história em entrevistas e discursos. A resposta havia sido surpreendentemente positiva. Longe de enfraquecer sua posição, a imagem de um homem que havia se construído a si mesmo ressoava poderosamente em tempos onde a autenticidade era cada vez mais valorizada. Para Ana, as mudanças foram igualmente significativas. Depois de 15 anos na mesma posição, deu o passo de renunciar à contabilidade Pereira para aceitar uma oferta de Ricardo, unir-se ao Grupo Oliveira como consultora financeira para o novo projeto de habitação acessível. Você tem certeza disso? Perguntou o Sr. Pereira quando ela apresentou sua demissão. Misturar o pessoal e o profissional pode ser complicado. Estou consciente dos riscos, respondeu Ana com uma confiança que teria sido impensável 6 meses atrás, mas também das oportunidades. Seu primeiro dia nos escritórios centrais do Grupo Oliveira esteve marcado por olhares curiosos e murmúrios apenas disfarçados. Todos conheciam seu relacionamento com Ricardo, e muitos assumiam que sua posição era meramente simbólica.
Essa percepção mudou rapidamente quando apresentou sua análise inicial do projeto, demonstrando um conhecimento financeiro e uma perspectiva social que muitos dos executivos de alto nível não possuíam. Sua namorada é uma caixa de surpresas, comentou Felipe a Ricardo depois de uma reunião particularmente produtiva. Você não faz ideia, respondeu ele com orgulho evidente. Juntos, desenvolveram um modelo empresarial que combinava rentabilidade com responsabilidade social. Moradias bem projetadas, a preços acessíveis para famílias trabalhadoras, com espaços verdes integrados que faziam alusões sutis aos sonhos arquitetônicos originais de Ricardo. Ana descobriu talentos para negociação e planejamento estratégico que nunca havia tido oportunidade de explorar em seu trabalho anterior. Pela primeira vez em sua vida profissional, sentia que estava utilizando todas as suas capacidades, que sua voz era ouvida e valorizada. Às noites, eles passavam discutindo apaixonadamente sobre detalhes do projeto, compartilhando ideias, desafiando-se mutuamente a pensar além dos limites convencionais. Era uma parceria no sentido mais completo, pessoal e profissional, emocional e intelectual. No entanto, como costuma acontecer quando a vida parece finalmente se encaixar perfeitamente, um novo desafio apareceu no horizonte. Tudo começou com um rosto familiar na recepção dos escritórios. Paulo Ribeiro, um colega da faculdade de Ana, que anos atrás havia mostrado interesse romântico nela, apenas para desaparecer quando ela atravessava o momento mais difícil com a doença de sua mãe. Ana, que surpresa encontrar você aqui! Exclamou com excessivo entusiasmo ao vê-la cruzar o saguão. Ela parou momentaneamente desconcertada. Paulo, faz muito tempo. Quase 10 anos, confirmou ele, sem rastro de vergonha por seu desaparecimento. Tenho acompanhado sua carreira com interesse. Seu salto para o Grupo Oliveira tem sido comentado em certos círculos. Algo em seu tom, uma familiaridade presunçosa, colocou Ana imediatamente em guarda. Tenho certeza de que há temas mais interessantes para comentar, respondeu com frieza educada. O que te traz aqui? Negócios, é claro. Minha firma de investimentos está considerando participar do novo projeto de habitação acessível. Fez uma pausa calculada. Talvez pudéssemos discutir isso durante um jantar. Pelos velhos tempos, Ana declinou cortesmente, mas nas semanas seguintes as coincidências com Paulo se multiplicaram. Aparecia em reuniões onde não era estritamente necessário. Enviava e-mails com perguntas que poderia ter dirigido a qualquer outro membro da equipe. Até mesmo apareceu em um café que ela frequentava durante seus intervalos. Sua persistência passou de incômoda a preocupante quando começou a fazer comentários velados sobre seu relacionamento com Ricardo. Deve ser fascinante passar de secretária a executiva em tão pouco tempo, comentou durante uma reunião, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Alguns talentos demoram a ser reconhecidos, suponho. A insinuação não passou despercebida para ninguém na sala. Ana manteve a compostura com dignidade profissional, mas internamente fervia de indignação. Quando mencionou esses encontros a Ricardo, sua reação inicial foi de despreocupação. Provavelmente está apenas com ciúmes, sugeriu, diminuindo a importância. Ignorá-lo seria a melhor estratégia. Mas a situação escalou quando Paulo começou a contatar outros investidores, semeando dúvidas sutis sobre a objetividade das decisões empresariais de Ricardo. Ouvi rumores de que o grande Oliveira está deixando que seus sentimentos nublem seu julgamento empresarial, comentou um sócio antigo durante um jantar. Que esta nova direção social da empresa é influência direta de sua acompanhante. A palavra deliberadamente escolhida para minimizar o papel de Ana foi como um tapa. Ricardo, finalmente consciente da gravidade da situação, respondeu com uma frieza controlada. Minha acompanhante, como o senhor a chama, tem um diploma em finanças e 15 anos de experiência em contabilidade corporativa. Sua influência nas decisões empresariais está baseada em competência profissional, não em sentimentos. O incidente deixou claro que Paulo não era simplesmente um pretendente rejeitado, mas uma ameaça calculada para a credibilidade profissional de ambos. A situação alcançou seu clímax durante o evento beneficente anual do setor imobiliário. Ana e Ricardo
assistiam como casal oficial e representantes do novo projeto social do Grupo Oliveira. Ela havia escolhido um vestido verde esmeralda que ressaltava sua nova confiança, elegante, mas audaz, clássico, mas com personalidade própria. Em meio ao evento, enquanto conversavam com potenciais investidores, Paulo apareceu visivelmente afetado pelo álcool. Aí está o casal do momento, anunciou com voz alta demais, atraindo olhares indesejados. A secretária e o magnata. Uma história de amor de conto de fadas, não é? Ana sentiu seu estômago se contrair com apreensão, mas manteve um sorriso sereno. Paulo, este não é nem o momento, nem o lugar, advertiu em voz baixa. Ele ignorou a advertência, aproximando-se mais. Eu me pergunto quanto tempo durará este encantamento, continuou sua voz carregada de malícia. Você realmente acredita que um homem de sua posição se contentará a longo prazo com alguém tão comum? A palavra flutuou no ar como veneno. Ana sentiu que todas as suas antigas inseguranças retornavam como uma maré alta, ameaçando afogar a confiança que tanto lhe custara construir. O silêncio que seguiu foi opressivo. Todos os presentes olhavam alternadamente para Paulo, Ana e Ricardo, esperando uma reação. Nesse momento crítico, onde qualquer resposta equivocada poderia alimentar rumores por meses, Ricardo tomou delicadamente as mãos trêmulas de Ana entre as suas. Comum? Repetiu com voz clara e medida. Talvez você tenha razão, Paulo. Ana encontra beleza em momentos ordinários que a maioria de nós passa despercebido. O ritual de preparar café juntos cada manhã, nossas caminhadas silenciosas pelo parque aos domingos, a forma como cuida de cada planta do seu apartamento, com atenção personalizada, fez uma pausa significativa, olhando-a diretamente. Sua ordinariedade é precisamente o que a torna extraordinária em um mundo onde todos pretendemos ser excepcionais sem realmente sê-lo. Um murmúrio de aprovação percorreu a audiência. Paulo, desarmado pela resposta que convertia seu insulto em um elogio, recuou visivelmente. Só digo o que todos pensam, murmurou, mas seu veneno havia perdido potência. Você está enganado, interveio surpreendentemente Carla, a cunhada de Ricardo, que até então havia mantido uma relação cordial mais distante com Ana. O que todos pensamos é que nunca vimos Ricardo tão centrado, tão efetivo e tão feliz como desde que ela está em sua vida. A validação inesperada, vindo de quem menos esperava, foi o golpe final. Paulo se retirou humilhado, e o incidente, longe de danificar a reputação de Ana, pareceu solidificar sua posição tanto pessoal quanto profissional naquele mundo. Mais tarde naquela noite, enquanto retornavam para casa em silêncio, Ana processava o ocorrido. As palavras cruéis haviam tocado inseguranças que ainda não estavam completamente curadas, mas a resposta de Ricardo havia sido um bálsamo perfeito. Você realmente pensa isso? Perguntou finalmente. Que minha ordinariedade é extraordinária. Ricardo parou o carro em um mirante que oferecia uma vista panorâmica da cidade iluminada. Penso que os rótulos como ordinário ou extraordinário são irrelevantes, respondeu, virando-se para olhá-la diretamente. O que importa é que com você posso ser simplesmente humano, não o herdeiro, não o magnata, não o chefe. Apenas Ricardo, com todas as minhas imperfeições e contradições. Ana sentiu que algo se desatava dentro dela, uma última corda de dúvida que havia permanecido tensionada, apesar de tudo o vivido. E eu com você posso ser simplesmente Ana, não a secretária eficiente, não a filha perfeita, não a funcionária modelo. Apenas eu, com todos os meus medos e sonhos postergados. Sob as estrelas daquela noite de primavera, selaram um pacto silencioso. Continuariam construindo juntos um espaço onde ambos pudessem existir plenamente, autenticamente, sem necessidade de justificar seu lugar na vida do outro. O incidente do evento, embora doloroso, havia servido para cristalizar uma verdade fundamental. Os obstáculos externos apenas fortaleciam uma união que havia começado com 3 minutos de coincidência em um elevador quebrado. O verão trouxe consigo não apenas calor abrasador, mas também novas oportunidades e decisões cruciais.
O projeto de habitação acessível havia ganhado impulso, atraindo investidores socialmente conscientes e gerando um modelo que outras empresas começavam a estudar com interesse. Ana e Ricardo haviam se tornado um casal respeitado, tanto no pessoal quanto no profissional, complementando perfeitamente suas forças individuais. Uma manhã de janeiro, enquanto tomavam café da manhã na varanda do apartamento de Ricardo, ele deixou cair casualmente uma notícia que mudaria o curso de suas vidas. Ofereceram expandir nosso modelo para o Rio de Janeiro, disse, observando sua reação por cima da borda da xícara de café. Começando pelo complexo de revitalização da zona portuária. Seria um projeto de 2 anos, supervisionando pessoalmente a implementação. Ana sentiu que o tempo parava momentaneamente. A implicação era clara: mudar-se para outra cidade, abandonar a vida que havia construído meticulosamente durante décadas. É uma oportunidade extraordinária, respondeu com cautela. Quando você teria que partir? Teríamos, corrigiu ele. Se eu decidir aceitar, quero que você venha comigo, como minha companheira oficial em todos os sentidos. A proposta flutuou entre eles, carregada de promessas e desafios. Ana olhou para o horizonte urbano que havia sido o cenário de toda sua existência. Nunca havia saído do estado. Seu passaporte, obtido anos atrás com vagas esperanças de algum dia viajar, permanecia imaculado em uma gaveta. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Os dias seguintes foram de intensa reflexão. Ana visitou sua mãe, agora recuperada e vivendo independentemente, para discutir a possibilidade. O que te detém? Perguntou a mulher mais velha, enquanto compartilhavam um café no pequeno jardim de sua casa. Tudo está aqui. Minha vida, minhas lembranças, você. Sua mãe a observou com uma mistura de ternura e determinação. Passei anos demais vendo como você adiava sua vida para cuidar de mim, disse tomando as mãos de sua filha entre as suas. Você sacrificou sua juventude, esperando por uma vida que nunca chegou, porque não se permitiu buscá-la. Agora o destino está te oferecendo uma segunda chance. Aproveite. A conversa com sua mãe foi um ponto de virada. Naquela noite, enquanto observava seu apartamento, Ana percebeu que, embora tivesse sido um refúgio perfeito durante anos, também havia sido uma jaula autoimposta. Cada planta, cada livro, cada objeto representava segurança, mas também limitação. Quando finalmente comunicou sua decisão a Ricardo, o fez com uma serenidade que refletia a profundidade de sua reflexão. Irei com você, disse simplesmente, para o Rio, para onde for necessário. A alegria no rosto dele foi toda a confirmação que precisava de ter tomado a decisão correta. Os preparativos para a mudança ocuparam as semanas seguintes. Ana descobriu que desmantelar uma vida de 4 décadas era simultaneamente doloroso e libertador. Cada objeto requeria uma decisão. Guardar, doar, levar. Cada escolha era um pequeno ato de fé em um futuro incerto. A despedida de sua mãe foi emocionalmente intensa, mas surpreendentemente positiva. A mulher mais velha a abraçou com força inusitada. Vá e construa a vida que sempre mereceu, sussurrou. Estarei aqui quando voltar, orgulhosa da sua coragem. A viagem para o Rio representou para Ana não apenas sua primeira experiência em outra cidade, mas um profundo ato simbólico de transformação. Enquanto o avião decolava, observando como a cidade onde havia passado toda a sua vida se reduzia gradualmente até desaparecer entre as nuvens, refletiu sobre a extraordinária metamorfose dos últimos 18 meses. A mulher tímida que havia tremido naquele elevador havia se convertido em alguém capaz de abandonar todas suas seguranças por uma promessa de vida mais plena. Não era simplesmente amor o que a impulsionava, mas uma recém-descoberta coragem para abraçar a incerteza com esperança. Ao seu lado, Ricardo dormia pacificamente, seu rosto relaxado em uma expressão que raramente mostrava em público. Ana sorriu, reconhecendo o privilégio de conhecer ambas versões deste homem, o empresário determinado que intimidava em salas de reuniões e o ser humano vulnerável que lhe confiava seus medos mais profundos na escuridão da noite. O rio os recebeu com sol radiante e céu azul, tão diferentes do outono ameno
que haviam deixado para trás. Seu novo lar, um apartamento elegante com vista para a Baía de Guanabara, era espaçoso e moderno, mas carecia do calor que haviam construído em seus respectivos espaços. Faremos dele nosso, prometeu Ricardo, notando seu olhar avaliativo. Um novo começo, em todos os sentidos. A primeira semana na cidade foi uma voragem de reuniões, apresentações e adaptações culturais. Hannah observava fascinada como Ricardo navegava com aparente facilidade entre o sotaque carioca, protocolos empresariais diferentes e expectativas culturais matizadas. Sua capacidade de adaptação, nascida provavelmente de sua experiência, reinventando-se do zero, resultava inspiradora. Por sua parte, ela enfrentava seus próprios desafios. Embora o projeto requeresse sua experiência financeira, seu papel exato ainda não estava claramente definido. Seria simplesmente a companheira de Oliveira, ou poderia estabelecer sua própria identidade profissional neste novo ambiente? A resposta chegou inesperadamente durante a primeira reunião formal com os investidores cariocas. Ana havia assistido principalmente como apoio, preparada para permanecer em segundo plano. No entanto, quando a discussão derivou para aspectos financeiros do modelo de habitação acessível, Ricardo surpreendeu a todos ao ceder-lhe a palavra. Minha colega, a senhorita Silva, é realmente a arquiteta financeira por trás desta abordagem inovadora, disse, indicando-a com respeito profissional. Ela pode explicar melhor as complexidades do modelo. Com todos os olhos fixos nela, Ana experimentou um momento de pânico momentâneo. Logo, respirando profundamente, começou a explicar com clareza e precisão os mecanismos que tornavam o projeto viável. Seu sotaque paulista, longe de ser uma desvantagem, acrescentava uma autenticidade que ressoava com a audiência local. Ao terminar a apresentação, um silêncio avaliativo preencheu a sala, rapidamente seguido por perguntas perspicazes que demonstravam genuíno interesse. Ana as respondeu com uma confiança que surpreendeu inclusive Ricardo. A verdadeira surpresa chegou no dia seguinte, quando recebeu uma ligação de Eduardo Mendes, o principal investidor carioca. Senhorita Silva, sua análise ontem foi excepcional, disse sem preâmbulos. Estávamos nos perguntando se consideraria uma posição como diretora financeira para a divisão sudeste do projeto. Ana ficou momentaneamente sem palavras. Acreditava que meu papel seria principalmente de apoio a Ricardo, respondeu finalmente. O Sr. Oliveira é brilhante em visão estratégica e relações corporativas, explicou Mendes. Mas sua perspectiva única sobre habitação acessível, combinada com seu rigor financeiro, é exatamente o que este projeto necessita em paralelo. Seria um cargo independente, com sua própria equipe e responsabilidades. A oferta era tão inesperada quanto emocionante. Pela primeira vez, Ana tinha a oportunidade de definir-se profissionalmente por seus próprios méritos, não como extensão de Ricardo ou de uma empresa estabelecida. Quando compartilhou a notícia com ele naquela noite, sua reação inicial foi de genuína alegria, seguida por uma reflexão mais profunda. Isso muda a dinâmica entre nós, comentou enquanto jantavam em um pequeno restaurante à beira-mar, perto de seu apartamento. No bom sentido, acredito. Ana assentiu, compreendendo as implicações. Já não serei apenas sua companheira, mas uma colega com poder de decisão próprio. E eu já não serei seu chefe direto, acrescentou ele com um sorriso. O que devo admitir é libertador. Sempre me incomodou esse desequilíbrio potencial. A revelação foi significativa. Pela primeira vez, Ana possuía poder de negociação real, independência financeira completa. Não necessitava de Ricardo para sobrevivência ou status. Podia escolhê-lo puramente por amor. Esta compreensão os libertou das últimas sombras de desequilíbrio que haviam pairado sobre seu relacionamento. Naquela noite, enquanto observavam as luzes do rio refletidas na Baía de Guanabara da janela de seu novo lar, Ana sentiu uma estranha combinação de vertigem e paz. Havia viajado literalmente centenas de quilômetros desde sua zona de conforto e, metaforicamente, a distância era ainda maior. Alguma vez imaginou que terminaríamos assim? Perguntou, apoiando-se contra o peito de Ricardo. Quando nos conhecemos naquele elevador.
Ele beijou seu cabelo, inalando o aroma de jasmim que agora associava irremediavelmente a lar, independentemente da cidade onde estivessem. Nunca. E essa é precisamente a beleza de tudo isso, não acha? O inesperado que transforma completamente o caminho que acreditávamos destinados a percorrer. Ana assentiu, compreendendo profundamente a verdade dessas palavras. Aos 43 anos, estava começando uma nova vida profissional em uma nova cidade, com um homem que havia transformado todas suas expectativas sobre o amor e a companhia. A mulher que havia temido dar um passo fora de sua rotina, agora contemplava horizontes que nem sequer havia sonhado possíveis. E o mais extraordinário era que não sentia medo, mas uma emocionante antecipação pelas aventuras que ainda estavam por vir. Os meses seguintes foram uma mistura vertiginosa de descobertas, tanto profissionais quanto pessoais. O Rio, com seu ritmo descontraído e sua mistura única de praia e metrópole, apresentava desafios diários que Ana enfrentava com crescente confiança. Seu posto como diretora financeira do Projeto Sudeste resultou ser mais exigente do que havia antecipado. Dirigir uma equipe local, navegar regulamentos urbanísticos diferentes e manter a visão social do projeto enquanto assegurava sua viabilidade econômica requeria todas suas habilidades e mais. As jornadas longas e as frequentes videoconferências com São Paulo logo estabeleceram uma nova normalidade. Ana descobriu que gostava da pressão, do constante estímulo intelectual de problemas complexos que requeriam soluções criativas. "Nunca te vi tão energizada", comentou Ricardo uma noite, enquanto ela revisava projeções financeiras em seu tablet durante o jantar. "É como se tivesse encontrado seu elemento natural." Ana levantou o olhar, surpresa pela observação. "Suponho que sim", respondeu, considerando-o. "Toda a minha vida trabalhei contendo meu potencial, adaptando-me a expectativas limitadas. Agora sinto que finalmente posso usar todas minhas capacidades." Esta constatação era tanto libertadora quanto ligeiramente melancólica. Quantos anos havia perdido subestimando a si mesma? Quantas oportunidades havia deixado passar por medo da inadequação? No entanto, o crescimento profissional também trouxe novos desafios para seu relacionamento. As agendas sobrecarregadas de ambos significavam menos tempo juntos, e quando coincidiam em casa, frequentemente estavam exaustos ou preocupados com assuntos pendentes. Uma noite particularmente difícil, depois que ambos cancelaram uma reserva para jantar devido a emergências laborais simultâneas, Ana encontrou Ricardo contemplando a cidade da janela, um copo de uísque na mão e uma expressão indescritível em seu rosto. "Você está bem?" perguntou, aproximando-se cautelosamente. Ele demorou a responder, como se retornasse de um lugar distante. "Estava pensando na ironia da nossa situação", disse finalmente. "Viemos aqui juntos para começar uma nova vida, e mal nos vemos." A observação atingiu Ana com sua simples verdade. Em seu entusiasmo por abraçar as novas oportunidades profissionais, haviam descuidado do cultivo de sua conexão pessoal. "Você tem razão", admitiu, unindo-se a ele junto à janela. "Estamos nos tornando nesses casais que tanto criticávamos, vivendo vidas paralelas sob o mesmo teto." Não era uma acusação, mas uma constatação compartilhada. Ambos haviam caído na armadilha de confundir êxito profissional com realização pessoal. "Precisamos recuperar o equilíbrio", sugeriu Ricardo. "Estabelecer limites, proteger nosso tempo juntos, como protegemos as reuniões com investidores importantes." Ana sorriu ante a analogia empresarial tão característica dele. "Propõe que agendemos formalmente nosso relacionamento, Sr. Oliveira." "Proponho que lembremos por que estamos realmente aqui", respondeu, tomando sua mão. "O trabalho é importante, mas o que construímos juntos é insubstituível." Esse momento marcou um ponto de inflexão. Conscientes do risco, estabeleceram novas prioridades: jantares sem dispositivos eletrônicos, fins de semana dedicados a explorar sua nova cidade juntos e uma regra de sem trabalho depois das 9, que respeitavam religiosamente, salvo emergências genuínas. O Rio tornou-se gradualmente um aliado nesta reconexão. Descobriram pequenos restaurantes escondidos em vielas históricas do centro. Passaram horas no Museu de Arte Moderna,
debatendo sobre arte que não compreendiam completamente, e desenvolveram tradições próprias, como os passeios dominicais na lagoa, quando o clima permitia. Uma quarta-feira ensolarada de outubro, Ana recebeu uma ligação inesperada de Eduardo Mendes. Temos visitantes importantes de Salvador que querem conhecer a mente financeira por trás do projeto, informou. Poderia nos acompanhar esta tarde a uma reunião informal? A reunião resultou ser qualquer coisa menos informal. Representantes da Prefeitura de Salvador e vários incorporadores baianos queriam implementar um modelo similar na capital baiana e estavam impressionados especificamente pela abordagem financeira inovadora que Ana havia desenhado. Precisaríamos que alguém supervisionasse a implementação inicial em Salvador, explicou Antônio Ferreira, o representante principal. Alguém que entenda completamente a filosofia do projeto e os mecanismos financeiros que o tornam viável. Ana escutou com crescente interesse a possibilidade de levar o projeto a uma das cidades históricas mais importantes do país, de impactar positivamente uma região com grande déficit habitacional, resultava tremendamente atrativa. Seria um compromisso de aproximadamente 3 meses, continuou Ferreira, principalmente em Salvador, com algumas visitas a Recife e Fortaleza. A proposta era profissionalmente tentadora, mas pessoalmente complicada. 3 meses separada de Ricardo, justo quando haviam reconectado significativamente, parecia um retrocesso potencial. Quando compartilhou a notícia naquela noite, a reação de Ricardo a surpreendeu. Você deveria aceitar, disse sem vacilação. É uma oportunidade extraordinária, e ninguém está melhor qualificada que você para fazê-la funcionar. 3 meses separados? Questionou ela. Mal estamos encontrando nosso equilíbrio aqui. Ele sorriu, uma expressão que misturava orgulho e determinação. Quem disse que estaremos separados? Posso trabalhar de Salvador pelo menos 2 semanas por mês. O resto, temos videoconferências e fins de semana em qualquer cidade intermediária. Brasília está a apenas 2 horas de voo de ambas capitais. A solução, tão prática quanto romântica, era típica de Ricardo. Converter um obstáculo em uma oportunidade para novas experiências compartilhadas. Você faria isso por mim? Perguntou Ana, comovida por sua disposição a adaptar-se. Por você, por nós e pelo projeto, respondeu sinceramente. Além disso, me viria bem conhecer melhor o Nordeste. A decisão estava tomada. Ana aceitaria a designação em Salvador, com o compromisso de Ricardo de manter sua conexão apesar da distância. O que poderia ter sido um desafio para seu relacionamento transformou-se em uma nova aventura compartilhada, um testemunho de quanto haviam crescido juntos. Na véspera de sua partida para Salvador, celebraram com um jantar especial em seu apartamento carioca. Ricardo havia cozinhado uma moqueca capixaba, uma piscadela à próxima aventura baiana, e descorchado um vinho reserva que haviam estado guardando para uma ocasião significativa. Por nós, brindou ele, levantando sua taça. Por nos encontrarmos em um elevador quebrado e por todos os destinos inesperados desde então. Ana sorriu, lembrando a mulher que havia sido aquele dia, tão diferente de quem era agora. Por nós e por todos os elevadores, literais e metafóricos, que ainda nos esperam. Enquanto jantavam com a cidade iluminada como cenário, Ana refletiu sobre a extraordinária jornada que haviam empreendido. De um encontro casual a uma colaboração nacional, da insegurança ao reconhecimento profissional, da solidão a uma companhia que transcendia fronteiras físicas. O mais valioso não eram as conquistas externas, mas a transformação interna. A mulher que havia temido dar um passo fora de sua zona de conforto, agora via o país inteiro como um território a explorar, junto ao homem que havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava em impérios financeiros, mas em conexões autênticas. Naquela noite, enquanto se entregavam mutuamente com a intensidade de quem sabe que cada momento junto é precioso, Ana compreendeu uma verdade fundamental. O amor verdadeiro não é encontrar alguém com quem permanecer estático, mas alguém com quem crescer continuamente, expandindo horizontes pessoais, enquanto se constrói um caminho compartilhado. São Paulo, em outubro, recebeu Ana com um misto de nostalgia e novidade. Retornar à cidade após 6 meses no Rio de Janeiro
e 3 em Salvador, gerava uma estranha mistura de familiaridade e distanciamento. Era sua cidade, mas experimentada através de olhos transformados pela experiência. O projeto avançava a bom ritmo. Sua experiência em múltiplas cidades havia lhe dado a confiança necessária para liderar com autoridade, e o reconhecimento nacional que o modelo habitacional estava recebendo abria portas que antes pareciam impensáveis. As primeiras semanas foram intensas, mas gratificantes, com avanços significativos na ampliação do programa para outras capitais. Tal como haviam planejado durante os meses de separação, Ricardo havia reorganizado suas responsabilidades para poder acompanhá-la em suas viagens quando necessário. Estes encontros, alguns breves mas sempre intensos, adicionaram uma dimensão nova a seu relacionamento: a capacidade de funcionar independentemente sem perder a conexão profunda que haviam construído. Uma tarde de sábado particularmente agradável, Ricardo chegou com uma proposta inusual. Cancele todos seus compromissos de amanhã, disse enquanto jantavam no pequeno apartamento que Ana havia mantido, agora renovado com elementos de suas viagens conjuntas. Vamos nos dar um dia completo sem trabalho, sem ligações, sem interrupções. Ela o olhou com surpresa. Em seu novo mundo profissional, cancelar um dia de compromissos com pouca antecipação era praticamente impensável. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, notando algo diferente em sua expressão, uma intensidade que não conseguia decifrar completamente. Nada ruim. Tranquilizou-a. Só quero que tenhamos um dia para nós. São Paulo merece ser redescoberta sem agendas nem pressa. Contra seu melhor juízo profissional, mas seguindo sua intuição emocional, Ana reorganizou seus compromissos. Na manhã seguinte, despertaram sem alarme pela primeira vez em meses, tomaram café tranquilamente em uma padaria do bairro e se deixaram levar pelas ruas da cidade, sem destino prefixado. Visitaram a Pinacoteca, onde passaram horas contemplando as obras de Portinari e Tarsila. Passearam pelo Parque Ibirapuera, detendo-se para observar as famílias aproveitando o domingo ensolarado. Compartilharam um almoço tardio em um restaurante italiano do Bexiga, onde Ricardo praticava seu sotaque nordestino, recém-adquirido com os garçons locais. À medida que o dia avançava, Ana notava Ricardo simultaneamente relaxado e expectante, como se estivesse saboreando cada momento, mas também esperando algo específico. Quando o entardecer começou a pintar o céu de tons dourados e púrpuras, ele sugeriu um último destino. A Avenida Paulista, disse, tomando sua mão. Sempre quis vê-la do alto ao anoitecer. A avenida icônica se estendia majestosa enquanto caminhavam em direção ao mirante do MASP. Não longe dali, o Museu do Ipiranga refletia os últimos raios solares, criando um espetáculo visual que deixou Ana momentaneamente sem palavras. Quando chegaram ao mirante, Ricardo a guiou até um banco próximo. O aroma de pão de queijo flutuava desde os vendedores ambulantes, misturando-se com a fragrância das árvores que ladeavam a avenida. Sabe, esta volta a São Paulo tem sido reveladora para mim, comentou ele, sua voz adotando um tom reflexivo. Ver você liderar este projeto nacionalmente, adaptar-se a novos desafios, crescer profissionalmente, me fez perceber algo importante. Ana o observou com curiosidade. Sob as luzes que começavam a iluminar a Avenida Paulista, seu rosto mostrava uma vulnerabilidade que raramente permitia ver em público. Aprendi mais sobre coragem observando você enfrentar seus medos do que em todas minhas conquistas empresariais anteriores. Continuou, tomando suas mãos entre as suas. Você abandonou todas suas seguranças, reinventou sua carreira numa idade onde muitos se conformam, e fez isso com uma graça e determinação extraordinárias. As palavras a comoveram profundamente. Vindas de um homem que havia construído um império do zero, era um reconhecimento particularmente significativo. Só segui seu exemplo, respondeu ela. Você me mostrou que nunca é tarde para se reinventar. Ricardo negou suavemente com a cabeça. A diferença é que eu o fiz por necessidade e ambição. Você o fez por amor e crescimento pessoal. Há mais valor na sua coragem que na minha. Enquanto as sombras se alongavam e as luzes da cidade ganhavam vida ao seu redor, ele ficou surpreendentemente nervoso,
como se estivesse reunindo coragem para algo importante. Hannah, estes 2 anos desde que nos conhecemos têm sido os mais significativos da minha vida, disse, sua voz adquirindo uma intensidade que captou completamente sua atenção. Fui muitas versões de mim mesmo. O menino pobre que sonhava em escapar, o jovem ambicioso disposto a reinventar-se, o empresário obcecado em manter aparências. Mas nunca me senti tão autenticamente eu mesmo como quando estou com você. Algo na formalidade de suas palavras, na solenidade de sua expressão, fez o coração de Ana começar a bater mais rápido. O que começou naquele elevador tem sido a jornada mais inesperada e maravilhosa, continuou ele. Cruzamos distâncias literais e metafóricas juntos, e cada passo me convenceu mais de uma coisa. Quero seguir caminhando ao seu lado, não importa onde a vida nos leve. Com um movimento que ela não antecipou, Ricardo ajoelhou-se diante dela, sacando uma pequena caixa de veludo de seu bolso. As pessoas que passavam começaram a parar, criando involuntariamente um círculo de testemunhas silenciosas ao redor deles. Ana Silva, disse abrindo a caixa para revelar um anel com uma esmeralda solitária rodeada de pequenos diamantes. Você me concederia a honra de se tornar minha esposa? O tempo pareceu parar. As luzes da Avenida Paulista, os sons da cidade, os olhares expectantes dos transeuntes, tudo se difuminou enquanto Ana processava o que estava acontecendo. Aos 44 anos, quando havia acreditado que certas oportunidades já haviam passado definitivamente, a vida lhe oferecia mais uma reviravolta, um novo limiar para cruzar. Sim, respondeu com voz clara, surpreendendo a si mesma com a ausência de dúvidas ou vacilações. Sim, quero me casar com você. Ricardo deslizou o anel em seu dedo, com mãos ligeiramente trêmulas. Os espectadores improvisados irromperam em aplausos e felicitações, lembrando-lhes que seu momento íntimo havia sido compartilhado com desconhecidos que agora celebravam sua felicidade. Enquanto ele se levantava para beijá-la, as luzes noturnas da Avenida Paulista se acenderam completamente, banhando-os em um resplendor dourado que parecia uma piscadela do destino a este momento culminante. Te amo, sussurrou ele contra seus lábios. Com tudo o que sou, com tudo o que fui, com tudo o que chegarei a ser. E eu a você, respondeu ela, as palavras simples mas carregadas com a profundidade de tudo o vivido, em cada versão de nós mesmos. Naquela noite, enquanto retornavam caminhando pelas ruas iluminadas de São Paulo, Ana compreendeu que sua vida havia chegado a um clímax emocional que nunca havia acreditado possível. O anel em seu dedo não era apenas uma promessa de futuro compartilhado, mas um símbolo da extraordinária transformação que ambos haviam experimentado. 2 anos atrás, era uma secretária solitária presa em uma vida pequena, temerosa de mudanças e convencida de que o amor verdadeiro era uma fantasia reservada para outros. Agora era uma executiva nacional, comprometida com um homem que havia redefinido sua compreensão do amor, não como dependência ou resgate, mas como parceria entre iguais, catalisador de crescimento mútuo. Sob o céu estrelado de São Paulo, com o eco da proposta ainda ressoando em seu coração, Ana finalmente compreendeu a lição mais importante de sua jornada. O verdadeiro prazer do amor não residia nas sensações físicas que Ricardo havia despertado pacientemente em seu corpo antes virgem, nem nos luxos materiais que sua posição tornava possíveis. O verdadeiro prazer estava na revelação de que era capaz de amar e ser amada completamente. Vulnerabilidades, imperfeições e tudo mais. O sussurro "confia em mim" havia se tornado realidade, não apenas na intimidade de seus momentos privados, mas em cada decisão corajosa que havia tomado desde então, transformando-se na mulher que sempre estivera destinada a ser, agora florescendo em um Brasil que finalmente explorava com olhos novos e coração aberto. 1 ano depois, a varanda de uma pousada em Gramado oferecia vistas panorâmicas de colinas ondulantes cobertas de araucárias centenárias. O sol de final de primavera banhava a cena com uma luz dourada que parecia abençoar o momento. Ana observava a reunião de uma distância contemplativa. Sua mãe conversava animadamente com a mãe real de Ricardo, uma mulher nordestina de 70 anos
que finalmente havia sido incorporada oficialmente à história pública de seu filho. Felipe, que havia resultado ser realmente seu meio-irmão, mesmo pai, diferente mãe, discutia apaixonadamente sobre vinhos locais com Eduardo Mendes. Até Carla parecia relaxada, sorrindo enquanto fotografava cada canto da paisagem sulista. O casamento havia sido pequeno, mas significativo, celebrado em uma vinícola da Serra Gaúcha, com apenas seus círculos mais próximos como testemunhas. Ana havia escolhido um vestido simples cor marfim que ressaltava a elegância natural que havia florescido nela durante esses anos. Ricardo havia chorado ao vê-la caminhar em sua direção, uma demonstração de emoção que surpreendeu a todos exceto a Ana, que conhecia as profundezas ocultas deste homem aparentemente inexpugnável. Seus votos, trocados sob um arco de flores do campo, uma alusão àquele primeiro buquê que ele lhe havia levado, refletiam a extraordinária jornada que haviam compartilhado, desde um encontro casual em um elevador quebrado até uma união que transcendia regiões, classes sociais e expectativas. Em que está pensando? A voz de Ricardo interrompeu suas reflexões enquanto se juntava a ela em seu retiro contemplativo. Ana sorriu, tomando a mão de seu agora marido. A aliança de casamento, uma simples banda de ouro que complementava sua esmeralda de compromisso, brilhava sob o sol gaúcho. Em Pontes, respondeu enigmaticamente. Pontes? Repetiu ele, intrigado. Toda a nossa história consistiu em construir pontes entre mundos aparentemente separados, explicou. Entre seu mundo empresarial e minha simplicidade cotidiana, entre regiões e culturas, entre quem éramos e quem nos tornamos. Ricardo assentiu, compreendendo a metáfora. E entre quem somos agora e quem seremos, acrescentou, colocando suavemente uma mão sobre o ventre de Ana, onde uma nova vida começava a se formar, apenas perceptível em sua terceira semana de existência. A notícia da gravidez, confirmada justo antes da viagem a Gramado, havia sido uma surpresa maravilhosa. Aos 45 anos, Ana havia assumido que a maternidade era um caminho fechado para ela. No entanto, como tantas outras certezas em sua vida, esta também havia sido desafiada pelo inesperado. Você acha que estamos prontos? Perguntou, uma rara vulnerabilidade filtrando-se em sua voz geralmente segura. Ricardo sorriu, beijando sua testa com ternura. Acho que depois de tudo o que atravessamos juntos, não há desafio que não possamos enfrentar, respondeu. Além disso, este pequeno terá a vantagem de pais que aprenderam as lições mais importantes sobre a vida relativamente tarde. Valorizaremos cada momento duplamente. Ana apoiou sua cabeça no ombro dele, observando a reunião de pessoas tão diversas que agora formavam sua família estendida. Cada uma representava um capítulo diferente de sua história compartilhada, um testemunho de como as conexões humanas genuínas podem transcender qualquer barreira. Seu olhar deteve-se em sua mãe, que ria com uma vitalidade que Ana não lembrava ter visto em décadas. A mulher mais velha havia florescido com sua nova liberdade, viajando regularmente entre cidades para visitar sua filha e agora preparando-se para o papel de avó que nunca acreditou possível. Quando penso em nossa vida agora, refletiu Ana, mal reconheço a mulher que era naquele dia no elevador. Tão encerrada em seus medos, tão convencida de que a vida real acontecia para outros, mas não para ela. Essa mulher sempre teve dentro tudo o que agora você expressa livremente, respondeu Ricardo. Só precisava da oportunidade e da coragem para manifestá-lo. Ana assentiu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Não havia sido transformada pelo amor de Ricardo como em um conto de fadas simplista. Mais propriamente, sua conexão havia atuado como catalisador para que ambos desenvolvessem as melhores versões de si mesmos que sempre haviam existido em potencial. O projeto de habitação acessível agora operava com sucesso em 6 estados brasileiros, com planos de expansão para toda a América Latina. Ana dirigia a divisão de estratégia financeira internacional, enquanto Ricardo supervisionava a visão geral e as relações institucionais. Seu modelo de negócio, que equilibrava rentabilidade com responsabilidade social, havia se convertido em caso de estudo em prestigiosas escolas de negócios.
Mais significativamente, haviam estabelecido uma fundação para bolsas educativas destinadas a mulheres de meia-idade que desejavam reinventar-se profissionalmente. Nunca é tarde para reescrever sua história, dizia o lema, palavras que ressoavam profundamente com a experiência pessoal de Ana. A vida havia se assentado em um ritmo tranquilo, mas satisfatório. Dividiam seu tempo entre São Paulo, Rio de Janeiro e ocasionais retiros na pequena pousada em Gramado, que haviam adquirido como presente de casamento mútuo. Cada lugar aportava diferentes facetas à sua relação, diferentes paisagens para sua contínua evolução juntos. Sabe o que é mais surpreendente em tudo isso? Disse Ana enquanto observavam o entardecer pintando o céu de laranjas e púrpuras. Que apesar de todas as mudanças externas, o que realmente importa continua sendo o mesmo. Encontrar-se cada noite, compartilhar as pequenas vitórias e derrotas do dia. Saber que há alguém que vê todas suas facetas e te ama precisamente por essa complexidade. Ricardo tomou sua mão, traçando suavemente o contorno de sua aliança. Às vezes, os momentos mais definidores de nossa vida acontecem nos espaços mais pequenos e nos tempos mais breves, citou, repetindo o pensamento que ela havia tido naquele primeiro dia no elevador. Nunca palavras mais verdadeiras foram pensadas. Ana o olhou surpresa. Como você sabe disso? Nunca te contei. Ele sorriu misteriosamente. Você escreveu em um de seus poemas, aqueles que finalmente me deixou ler depois de tanto insistir. Era a primeira linha do poema intitulado Elevador. A descoberta de que ele havia memorizado suas palavras, aquelas reflexões íntimas que havia plasmado durante seus primeiros encontros, a comoveu profundamente. Era um lembrete de como cada detalhe compartilhado, cada vulnerabilidade revelada, havia contribuído para construir a fortaleza de sua conexão. Quando se juntaram novamente ao grupo para o jantar, sob luzes de cordão que criavam um ambiente mágico na varanda da pousada, Ana carregava dentro uma certeza tranquila que havia demorado toda uma vida para descobrir. O amor verdadeiro não era um destino fixo, mas uma jornada contínua, não uma possessão, mas uma criação diária, não um resgate, mas um convite constante a crescer juntos. Enquanto levantavam suas taças para brindar pelo futuro, pela nova vida que crescia dentro dela, pelos projetos compartilhados e os sonhos ainda não realizados, Ana sentiu uma gratidão avassaladora por aquele elevador quebrado que havia detido momentaneamente sua vida rotineira para iniciar a mais extraordinária das aventuras. Os verdadeiros milagres, pensou enquanto seu olhar encontrava o de Ricardo através da mesa. Não são os grandes gestos dramáticos, mas os pequenos momentos de sincronia que, se temos a coragem de reconhecê-los, podem abrir portas para vidas que nem sequer sabíamos que podíamos sonhar. O vinho brilhava como rubis líquidos sob as estrelas do sul, e o futuro se estendia diante deles, tão amplo e promissor quanto o horizonte de Gramado. Uma tela em branco pronta para ser pintada, com as cores vibrantes de uma história que, embora já tivesse percorrido caminhos extraordinários, apenas começava seu capítulo mais emocionante.